deputado Dr. José Luiz Nance, nobres colegas, tribuna que nos acompanha nesta casa, bem-vindos, e todo o nosso sistema de comunicação. Eu quero trazer nessa tribuna talvez um tema que eu recorrentemente venho falando já desde o início do meu mandato. Mas, por conta das notícias que vemos acompanhando, era impossível, presidente, não discorrer algo sobre o tema. Vossa Excelência, que é da região de São Gonçalo, acompanhou bem esse tema. Mulher sai para fazer aborto e é encontrada morta em Niterói. Em um mês depois em que uma jovem chamada Jandira, também até hoje desaparecida por conta da busca por esse procedimento. A senhora Elisângela Barbosa, de 32 anos, foi encontrada morta na noite de domingo, na estrada de Ititioca, em Niterói. O deputado Conte Bittencourt conhece bem a região. O que eu quero dizer aos senhores e senhoras é que a mídia tem sido enfática em dizer que esta moça, da qual nós, já de início da nossa fala, queremos expressar todo o nosso pesar e o lamento e a solidariedade com a família por esse absurdo que aconteceu com essa jovem mãe, que já era mãe de 3 filhos, e também com esta jovem que ainda está desaparecida, a Jandira, nossa solidariedade, nossa preocupação, porque precisam de toda a atenção do Estado e suas famílias também. Mas a mídia tem apontado de forma veemente a seguinte frase: que a mãe teria saído de sua casa simplesmente para fazer o aborto. E dessa maneira ela faz desse ato tão sério um ato qualquer. É preciso que haja agora transparência no que acontece. Quando uma mãe como essa decide fazer o aborto, essa decisão precede o ato cirúrgico. Ou seja, o ato de desistir daquele ou deste filho é abortar. Portanto, é uma decisão dificílima da mãe, é uma decisão cruel para a mãe, é uma decisão que pode violar a sua essência maior, que é a essência do amor e a essência da maternidade. Portanto, se ela é acometida de violência, de uma mazela social ou de uma gravidez não desejada, por várias razões sociais, a ela o Estado precisa ajudar, precisa acolher e amar, trazer esta mulher para o tratamento social efetivo e ampará-la para dar condições que ela possa refletir para não realizar um mal maior. Mas a mídia, em vez de dizer o que de fato é o aborto, diz apenas que é um ato qualquer, e não é. Porque quando a mãe, decidida em realizar este procedimento, no seu interior já abortou a ideia de ser mãe. O ato cirúrgico real é matar a criança. E talvez algumas pessoas não gostem desta fala, presidente. Talvez algumas pessoas se inclinem em criticar a minha... Mas precisamos dizer a verdade. Quando a mãe busca uma clínica para abortar, ela está indo matar seu filho. Ela está indo matar seu filho no ventre. Pode sim, e de fato é, fruto de uma mazela social que a fere de tal maneira que a tira da consciência plena do que ela realmente é, fazendo com que ela cometa contra si mesma e contra a sua criança, o seu bebê, a pior das ações, que é o assassinato. Só que a mídia não diz isso. A mídia diz que a mãe saiu de casa para fazer um aborto. Ela abortou em casa, quando decidiu não ter o filho.
mas ainda vivo no ventre. Quando ela entra num açougue como esse, ela vai para matar seu filho, deputado Salomão. Talvez por conta das mazelas sociais, é a nossa hora de, como Estado, deputado Salomão, e Vossa Excelência, que é um defensor da vida, sabe, é a nossa hora de acolher esta mãe, de dizer a ela que em último estágio, porque esta mãe, a senhora Elisângela, no terceiro filho, estava no 5º mês de gravidez, a criança estava quase pronta para nascer. Eu nasci de 7 meses. 7 meses. Mais 2 meses, deputado Salomão, e na melhor, ou diria, na melhor das hipóteses, essa criança poderia ser encaminhada à adoção. Estaria salva a mãe e a criança. Mas não, a mídia diz que ela foi fazer um aborto. Ela não foi fazer um aborto, ela foi matar seu filho. Talvez seja duro para a sociedade dizer isso, mas aqui faço minhas as palavras do pai da criança. O maior desejo dela era ter independência financeira. Eu era contra o aborto, diz o pai. Mas ela estava decidida. Por quê? Porque ela estava sofrendo, já tinha 3 filhos, não queria mais um. A mazela social que a acometia certamente fez com que ela perdesse a consciência, repito, mas nessa hora ela precisa entender o seu papel. E é nessa hora que o Estado tem dever de ajudar esta mulher, de acolhê-la, de ouvi-la, de dar atendimento pré-natal, de dar a possibilidade, de dar a ela consciência e dar a ela oportunidade para salvar a criança. O pai ainda diz: eu argumentava que era possível sustentar mais um filho, diz o pai. É óbvio que neste caso, quando ela procura uma clínica clandestina, há alguns que já dizem, então é melhor legalizar as clínicas. Eu quero fazer uma proposta antagônica a essa, deputado. Está em tramitação nessa casa o Programa Estadual de Combate ao Aborto, PL 416, que o deputado Jânio Mendes apresentou, subscrito por vários deputados dessa casa, inclusive eu, um programa estadual que visa a criação de casas pela vida, onde a mulher pode, neste caso concreto, procurar ajuda, dizer: eu não posso ter essa criança, o que eu faço agora? Mas é muito fácil, midiaticamente, dizer nesta hora que a mulher tem autonomia para fazer o que quiser, mas precisamos, com honestidade, dizer: por mais difícil que seja, ela que já tinha 3 filhos, eu lhe pergunto, caro e nobre colega, poderia esta mulher dizer: bom, eu tenho 3 filhos em casa, um deles nem é tão bom assim, farei o seguinte, vou ter esse e mato um vivo? Seria essa uma opção? Pergunto aos senhores e senhoras, seria esta uma opção? Parece ilógica, mas ela tem um bebê no ventre de 5 meses. Mas um dos seus filhos, por hipótese apenas, por favor, por hipótese, talvez seja um menino ou uma menina, por hipótese, não tão agradável assim. Poderia a mãe dizer: olha, dos meus 3 filhos e esse 4º que vai nascer, vamos fazer o seguinte, fico com o 4º e mato um que não é tão legal? Poderia a mãe fazer isso? Por que assassinar o que está no ventre? Por que tirar a vida do que está? Ele é diferente do que já está fora, diriam algumas feministas, me perdoem a palavra. Não, não é diferente. O que os separa da vida é o milagre do nascimento. O que os separa do mesmo direito dos seus 3 irmãos é o milagre do ventre. Eu quero dizer à mídia: falem a verdade sobre o aborto. Digam o que o aborto é. Não enganem a sociedade dizendo que o aborto é simplesmente um ato qualquer, porque não é. Esta mulher morreu matando o seu filho. Deputado Newton Salomão,
Essa mulher tinha que ter buscado ajuda nossa. E digo isso com propriedade, porque hoje a minha esposa, independentemente da vida pública, atende mulheres que não querem fazer o aborto em situações periclitantes, e são aconselhadas a ter seus filhos, e muitas mudam de ideia quando escutam a batida do coração do seu filho. E em todo o nosso trabalho, em toda a nossa história de atendimento, perdemos apenas uma criança. Portanto, eu quero dizer aos senhores e senhoras, esta mãe, esta jovem mãe que faleceu tem o nosso pesar, mas enganaram essa mãe, deputado. Disseram a ela que ela ia abortar. Será que se alguém tivesse dito a verdade a ela, a senhora está matando o seu filho, ela teria feito? Eu me solidarizo com esta vida, me solidarizo com a ainda desaparecida Jandira, uma jovem muito bonita, mas o Estado precisa ser responsabilizado pela sua omissão. Não é legalizando clínicas de aborto que faremos essas atrocidades pararem de acontecer. Vossa Excelência preside essa casa agora, é médico e sabe disso. O que nós precisamos é apresentar oportunidades, apresentar alternativas reais a essas mães, para que elas se livrem do mal do aborto e possam buscar no Estado autonomia, saúde, responsabilidade, para que ela possa ter consciência da importância de ser mãe. E em último estágio, desburocratizar a adoção, porque mais de 90 mil famílias no Brasil querem adotar um recém-nascido. Por mais 3 meses, esta criança poderia ter sido encaminhada, se não acolhida fosse por seus pais, poderia salvar a vida de uma família que não pode ter filhos. Termino, presidente, dizendo, sei que parece utópico, mas eu conheço bem o tema, porque atendo essas meninas. Conheço bem o tema porque sou testemunha de vidas salvas. Sou pai de 3 crianças. Minha esposa atende diariamente meninas que foram inclusive violentadas. Nós sabemos o que é isso. E com o projeto que está em tramitação nesta casa, poderíamos salvar muitas Elisângelas e muitas Jandiras. Rogo a Deus que abençoe a família dessas 2 que hoje sofrem, e rogo a Deus que nos permita salvar outras vidas no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente.